Olá, boa tarde. Eu sou a Larissa de Souza Reis, mestranda do PPGZ, Programa de Pós-Graduação em Zootecnia do Instituto Federal Goiano, do campus Rio Verde. Hoje eu vou estar ministrando a aula de métodos de avaliação in vivo, in situ e in vitro de digestibilidade de alimentos. Bem, vamos falar sobre esses métodos, como eles funcionam e para que servem esses métodos de avaliação. Dando início à nossa aula, vamos falar um pouquinho da digestibilidade. A digestibilidade é essa proporção de um alimento ou nutriente que não é excretada nas fezes, e que por isso se assume como absorvido pelo animal. Coeficiente ou porcentagem, vezes 100. Então temos aí o cálculo, da digestibilidade. Digestibilidade de matéria seca, é igual a matéria seca ingerida menos a matéria seca excretada, dividido pela matéria seca ingerida. O mesmo cálculo ele pode ser usado para determinar a digestibilidade dos diversos nutrientes dos alimentos. Então aqui a digestibilidade, é igual a nutrientes ingerido menos o nutriente excretado dividido pelo nutriente ingerido. Um exemplo, uma vaca come 9 kg de feno, que contém 8 kg de matéria seca. Nas fezes excretadas, 3 kg de matéria seca. Aí faz aí o cálculo de digestibilidade de matéria seca, que é igual a 8 menos 3 dividido por 8, que é igual a 0,625. Ou seja, 8 menos 3 dividido por 8 vezes 100 vai dar 62,5%. Bem, a determinação da digestibilidade in vivo, ela é feita com controle aí da ingestão, a recolha total das fezes, análise química dos alimentos e das fezes. Aqui tem algumas imagens de animais mantidos em gaiolas, que no caso dos suínos, para esse tipo de avaliação. Bem, os cuidados que devemos considerar aí com os animais, devemos ser animais saudáveis, utilizar vários animais, de 3 a 6, com pequena diferença entre os animais, para maior oportunidade de detectar erros de medição. Bem, na questão dos mamíferos, é preferível usar os machos, para facilitar aí a recolha separadamente das fezes e urinas. No caso aqui, porque os órgãos são separados, é mais fácil de fazer essa coleta para evitar esse tipo de contaminação. Porque nesse tipo de coleta, as fezes têm que ser separadas da urina para que não haja nenhum tipo de contaminação. Aí são usados as caixas metabólicas. Bem, no caso das aves, a determinação da digestibilidade ela é um pouco complicada, porque as fezes e urina são excretadas pelo mesmo orifício, no caso a cloaca, A separação por análise química baseada na composição em compostos azotados, na urina, ácido úrico e amônia, e fezes a proteína verdadeira. E o método direto, no caso era o método indireto. E no método direto, as alterações da anatomia por via cirúrgica. As fezes e urinas são excretadas separadamente. A alimentação, algumas coisas que devemos também levar em consideração no caso das aves. Ser devidamente homogeneizado, com composição uniforme, uma dose diária de alimento constante para minimizar variações na excreção fecal. O período de adaptação do alimento em estudo, tem que ter todo um período, a adaptação dos animais ao alimento, eles devem ser adaptados, eliminação do trato digestivo, restos de alimentos consumidos anteriormente. Antes desses animais irem para o experimento, é necessário essa eliminação de restos de alimentos do trato digestivo, tanto monogástrico, no caso dos monogástricos, 4 a 6 dias antes, e no caso dos ruminantes, de 8 a 10 dias. Bem, para falar de digestibilidade, a gente precisa aí ter todo esse cuidado com a alimentação, uma alimentação eficiente,
para que maximize aí os índices produtivos, minimização das perdas. Então, tudo isso deve ser observado, né? Eu coloquei algumas imagens aqui, só mesmo para ilustrar essa questão de uma boa alimentação. Bem, os métodos de avaliação, né? Aqui agora vamos detalhar. Aqui, as avaliações dos parâmetros digestivos dos alimentos, eles podem ser realizados, né, pelos seguintes métodos, como a gente já havia falado, né, do método in vivo, podemos também avaliar in situ ou in vitro. Aqui eu coloquei algumas ilustrações, né, dos métodos, o método in vitro, o método in situ, né, que é com o animal fistulado, é o método um pouco mais invasivo, o método in vivo, que é a coleta total das fezes, como eu já havia falado, uso de marcadores e digestibilidade. Esse uso de marcadores a gente vai falar um pouco mais para frente da nossa aula, né, como funcionam esses métodos. Bem, de acordo aí, né, com o protocolo EZN, os métodos in vivo para a determinação da digestibilidade de alimentos para ruminantes. A determinação ela é feita com base nos resultados da experimentação animal, né, nos resultados de análises químicas e os animais. Eles são normalmente utilizados, no caso de carneiros, né, carneiros adultos, os valores de digestibilidade determinados nestes animais são utilizados também para bovinos, partindo-se do pressuposto aí, né, que bovinos e ovinos têm igual comportamento digestivo, eles estão ruminantes, né? As vantagens da utilização dos ovinos é que é fácil de manuseio, mais baixo custo, menor quantidade de alimentos necessários para a realização dos ensaios, sem contar, né, que os carneiros eles são menores, até mesmo a adaptação, né, das gaiolas metabólicas, tem mais esse fácil manuseio em comparação com os bovinos. As inconveniências, né? Existem as diferenças, né, na capacidade digestiva entre ovinos e bovinos. O mínimo de 4 animais deve ser usados, animais adultos, macho, castrado, da mesma raça e com idade e peso semelhante, né? Tem que ter um parâmetro de idade aí, né? De peso, tem que ser geralmente do mesmo grupo, né? O mesmo rebanho. Bem, para os procedimentos experimental, né, os animais eles são alojados em parques, ou seja, gaiolas, né, também, as chamadas gaiolas metabólicas. Aqui eu trouxe algumas imagens, aqui com os carneiros, né, períodos de adaptação do alimento de 14 a 20 dias. Então, esse período, né, para eles adaptarem à alimentação, porque antes de entrar realmente na fase experimental, um período de adaptação dos alimentos, período de estabilidade, né, da população microbiana do rumen, eliminação do trato digestivo, restos de alimentos consumidos anteriormente, como eu já tinha também citado, a questão de eliminar, né, todo o resto de alimentação que ele teve anterior, antes de entrar no período experimental. Então isso é muito importante. Bem, os animais alojados em caixas metabólicas, né, tem um período de adaptação às caixas de 3 dias e o período de ensaio de 7 a 10 dias. A alimentação dos animais, né, elas são controladas no método ad libitum, né, à vontade, né, 10% de refúgio, distribuição de 2 vezes por dia. Os animais eles devem ter sempre à sua disposição água em blocos de minerais, né? Então a água é eficaz, não pode faltar. Bem, só para reforçar aqui, né, na questão do método in vivo, os animais eles são mantidos em gaiolas metabólicas, tem que ter aí comedouros, celeiros, bebedouros, dispositivo para coleta de urina, no caso dos estudos aí de balanço nitrogenado, tudo separado, né? Questão de fezes com urina, não pode ter contaminação. Aqui mais uns exemplos, né? Mais umas imagens ilustrativas das gaiolas metabólicas, aqui utilizando os cordeiros ou a parte ovinos, né?
Aqui dá para ver, né, um coletor de fezes separado do coletor de urina. Aqui um coletor de urina mais amostra, né, que pode ser utilizado baldes plásticos ou bacias plásticas, geralmente usado nos experimentos. Aqui também a questão da alimentação de ovinos mantidos em gaiolas metabólicas. Bem, a produção de fezes, né, é medida pela coleta total, com auxílio de sacolas sendo adaptadas aos animais, né, evitando a contaminação com urina. E para determinar a digestibilidade, é considerado os nutrientes ingeridos e os recuperados nas fezes. Aí eu já tinha lá bem no início da nossa aula, né, explicado como funciona esse cálculozinho aqui, né, o coeficiente de digestibilidade, o nutriente ingerido menos o nutriente excretado, dividido pelo nutriente ingerido, vezes 100. Bem, aqui eu trouxe mais umas imagens, né, também dos ensaios de digestibilidade. Aqui no caso in vitro, a coleta total no caso in vivo, né, a coleta total de fezes, aqui os animais mantidos nas gaiolas e aqui os equipamentos utilizados para a coleta total de fezes, aqui com ovinos e aqui com bovinos, né. Bem, os métodos in vivo, eles são os mais convencionais, né? Apresentando aí um maior grau de confiança no que diz respeito à determinação da digestibilidade, o consumo e desempenho animal. Porém, né, eles têm uma demanda de tempo maior, uma maior questão de trabalho, né, uma longa avaliação rotineira dos alimentos, também uma prática que exige um alto custo, né, e necessidades de infraestrutura, como as gaiolas, os animais, grande quantidade de alimentos, a mão de obra, né, tudo isso tem aí uma maior demanda. Outra limitação dessa técnica, né, é que ela estima unicamente a degradabilidade do alimento no trato digestivo total, sendo aí impossível estimar a degradabilidade ruminal ou intestinal isoladamente. Bem, agora, né, vamos falar sobre os métodos, né, de digestibilidade in situ. Essa técnica ela foi desenvolvida, né, por esses dois autores no ano de 1997. Ela é uma técnica que avalia a degradação de alimentos sendo incubados, né, em pequenos sacos, reproduzindo as condições do ambiente ruminal. Bem, mas o que é preciso, né, para realizar essa técnica? Nós precisamos, né, de um animal fistulado, aqui como na imagem, né, um animal fistulado. E essa fístula, né, para a realização dessa fístula será necessário a utilização de pequenos sacos de TNT ou nylon por meio de uma cânula, aqui é introduzido no animal. Bem, nestes saquinhos, né, está contido material a ser degradado, que fica no rumen pelo tempo determinado na metodologia. Bem aqui, no final do período de incubação, no interior do saco, encontra-se a proporção, né, do alimento que não foi digerido no rumen. Este método ele permite determinar a digestibilidade parcial de um alimento nos vários compartimentos digestivos. Aqui também, né, demonstrando aqui também os carneiros, né, aqui com a fístula, assim como foi mostrado no caso dos bovinos. Em comparação, né, da técnica in vivo com a técnica in situ, podemos observar que a técnica in situ é menos trabalhosa por utilizar uma quantidade menor de alimentos e ser mais fácil e mais barata, além de que apresenta degradação ruminal pela digestão total, né, dos alimentos. Outro ponto positivo, né, da técnica in situ é que ela pode quantificar as frações degradáveis, não degradáveis e solúvel, né, quanto à disponibilidade ruminal dos nutrientes, determinando aí as taxas de degradação da fração degradável. Bem, aí, né, na questão dos ruminantes, a digestibilidade in vitro, né,
os métodos, aqui a primeira fase, a segunda fase, né? A fase da digestão microbiana, o alimento moído ele é incubado durante 48 horas em condição de anaeróbise, com líquido ruminal tamponizado. E aí alguns problemas dos concentrados é a excessiva acidificação do meio. Já na segunda fase, né, a digestão enzimática, né, a acidificação do meio com ácido clorídrico até um pH igual a 2, incubação com pepsina, né, durante 48 horas, e a matéria orgânica do resíduo, né, obtido, e a matéria orgânica obtida é subtraída à do alimento inicial. Bem, mais uma vez, né, aqui falando, né, que ela é uma técnica baseada em colocar a amostra em contato com o líquido ruminal, e onde a temperatura e o pH elas são semelhantes ao rumen, né, favorecendo aí a atuação dos micro-organismos. E esse método, né, ele consiste na amostra ser incubada com o inóculo ruminal por 48 horas, e em seguida ela é submetida aí à digestão, né, por pepsina, como vimos lá no esquema. E essa digestão, né, por pepsina, ela tem o objetivo aí, né, de simular a digestão realizada no abomasmo. Então ela simula esse procedimento que seria feito no animal, desenvolvido, né, pelo animal. Bem, a pepsina ela pode ser substituída pelo detergente neutro, que permite também a degradação dos resíduos, né, dos micro-organismos ruminais e que permite determinar a digestibilidade verdadeira. Vamos falar aqui um pouquinho, né, a importância da avaliação da digestibilidade dos alimentos para ruminantes. Bem, a importância é que ela permite balancear dietas adequadas e precisas para cada categoria animal e ela proporciona maior desempenho, né, animal e um menor custo com a alimentação. Então, se eu já sei com qual categoria de animal eu vou trabalhar, então esse balanceamento de dietas, né, ele é necessário. Então, com essas avaliações, eu vou obter esse balanceamento adequado para cada categoria animal. Tem alguns cuidados, né, que devem ser observados no planejamento de ensaios de digestão. Lá no início da nossa aula a gente falava da questão do alimento e tem muito mais outros cuidados, né, que devemos ter e ser observados. A questão do alimento é que o alimento ele deve ser avaliado, representativo, né, de boa qualidade. E também a questão dos animais, né, eles devem ser uniformizados quanto à raça, sexo, o tamanho, o peso, a idade, o estado nutricional, qual tipo de nutrição esse animal estava tendo antes de entrar para o ensaio de digestão. Preferencialmente devem ser oriundos de um mesmo rebanho. Os animais eles devem ser vacinados e desvermifugados. Também devemos ter aí um cuidado, né, com o número de animais, a regularidade, né, a questão da rotina diária de limpeza, alimentação, coleta, deve ser mantida de forma regular. No caso aí, né, da utilização de gaiolas metabólicas, elas devem estar limpas, serem limpas diariamente e os animais adaptados a elas. O cuidado aí com a água, ela deve estar disponível à vontade para os animais. Então esses são alguns cuidados, né, que devemos ter antes de iniciar o nosso ensaio metabólico. Bem, quanto à metodologia utilizada para a determinação da digestibilidade, nós temos duas metodologias, né? A metodologia convencional, que é a coleta de fezes, ou com o uso de marcadores ou indicadores. Na coleta de fezes, né, deve ser feita a coleta total das fezes excretadas pelo animal, a qualidade de alimentos fornecidas e as sobras são pesadas e controladas de forma a determinar o consumo dos animais. Bem, a determinação da digestibilidade, né, com a ajuda de marcadores, ela utiliza-se quando não se pode quantificar quer o alimento ingerido, quer as excreções fecais. Animais em grupos, né, e em pastoreio. Animais que estão lá no pastejo, né, então isso complica mais essa questão e então são utilizados os marcadores. O marcador ideal, né, deve ser indigetível e não absorvíveis.
fáceis de determinar analiticamente, ter um comportamento cinético, né, igual ao do alimento em estudo e não interferir na digestão. Então, os marcadores internos, né, a lignina, mialcalanos, as cinzas ácidos insolúveis, os marcadores externos, o óxido de crômico, o óxido de ferro. Então, esses são alguns, né, dos marcadores internos e os marcadores externos utilizados. Este método ele baseia no fato de que a substância usada como indicador ela é insolúvel e indigestível, sendo assim completamente recuperado nas fezes, né, de forma que todo indicador ingerido deve ser excretado. Aqui mais uma vez falando das características desejáveis nos marcadores. Aqui temos que devem, né, ser aí substâncias indigestíveis e não assimiláveis pelo organismo, não apresentar nenhuma ação farmacológica sobre o trato digestivo, deve misturar, né, se uniformemente com o alimento a ser testado, deve ser de fácil quantificação analítica, de preferência ser um componente natural do alimento a ser testado. Então, essas são algumas características desejáveis nos marcadores. O indicador externo mais utilizado é o óxido de crômico, né, o óxido crômico. Apesar de ser um indicador mais utilizado, apresenta aí como desvantagem, ele não se mistura muito bem à dieta. Os indicadores internos mais utilizados, né, como já tínhamos visto, que é a lignina, cinza insolúvel ou detergente ácido. Eles também, né, eles apresentam aí a vantagem de ocorrência natural nos alimentos e eles não sofrem variações acentuadas na excreção fecal, como no caso de indicadores externos. Que tem um cálculo, né, da estimativa da digestibilidade, nesse caso, é realizado dessa maneira, né, digestibilidade é igual a 100 menos a concentração do indicador no alimento vezes nutrientes nas fezes, dividido aí pela concentração do indicador nas fezes vezes o nutriente no alimento, vezes 100. No caso dos marcadores internos, eles são componentes químicos, né, que ocorrem naturalmente na dieta do animal e devem ser indigestíveis e quantificativamente recuperáveis, né, nas fezes. Esse método ele baseia no fato de que à medida que o alimento passa pelo trato digestivo, a concentração do indicador aumenta progressivamente pela remoção de outros constituintes por digestão e absorção. O aumento da concentração é proporcional à digestibilidade, né, e portanto ele pode ser calculado a partir das concentrações do marcador no alimento. No caso, nas fezes, por meio da seguinte equação. D é igual a 1, menos a concentração do marcador no alimento, dividido pela concentração do marcador no alimento. Mas afinal, né, o que são marcadores internos e externos? Os marcadores internos, né, eles são substâncias indigestíveis presentes naturalmente na dieta. Então, esses marcadores eles já estão presentes na dieta, no caso dos alimentos. E os marcadores externos são substâncias indigestíveis fornecidas via oral ou ruminal aos animais. Então, esses marcadores eu devo fornecer, né, ao animal via oral ou ruminal. Esse esqueminha aqui, né, só para vocês observarem como é feito aí, né, o fornecimento desses indicadores, né, dos marcadores de digestibilidade, aí o fornecimento interno e externo. Aí aqui nessa segunda imagem, né, o processo digestivo, a remoção, né, desses nutrientes, que é feito aqui coletado nas fezes, né, para quantificar o marcador. Aqui é feita as análises para quantificar e aqui é a digestibilidade total. Aqui mais uma vez demonstrando aqui como são feitos os cálculos para chegar aos resultados. E é basicamente isso. A digestibilidade aparente, né? Temos aí a digestibilidade aparente,
e a digestibilidade verdadeira. No caso da digestibilidade aparente, né, ingerida ou secretada ou excretada, né, a digestibilidade aparente é igual a ingerida menos excretada dividida pelo ingerido vezes 100. E que não tem, né, em conta as perdas gasosas por fermentação nem a contribuição endógena nas fezes. E a digestibilidade verdadeira considera as condições endógenas nas fezes. Mas na maioria dos casos não é possível diferenciar as frações das fezes correspondentes a resíduos alimentares não digeridos e as frações provenientes do metabolismo animal. Bem, e aqui podemos ver, né, que tem aí também os fatores, né, que podem afetar a digestibilidade, e esses fatores são o tipo de dieta ofertada, né, a qualidade dos grãos, a qualidade aí da forragem, o processamento desses alimentos, a espécie, a categoria animal, todos esses fatores eles podem vir a afetar a digestibilidade. Então, qual a qualidade de grão eu estou ofertando, né, para o animal, no exemplo aí do milho, aqui algumas imagens, né, dos grânulos de amido, qual tipo de grão eu estou oferecendo para esse animal, qual o tipo de forragem, né, se é uma forragem com mais matéria seca ou uma matéria mais verde, qual o processamento de alimento, como é feito esse processo, né, esse processamento de alimentação, qual a espécie, a categoria animal eu estou trabalhando. Então, todos esses fatores eles podem vir a afetar a digestibilidade. Bem, chegando ao fim, né, da nossa aula, vamos aí para as considerações finais. Podemos ver, né, que os métodos de avaliação da digestibilidade eles têm sim uma grande importância no que diz respeito à dieta dos animais. Essas avaliações elas têm o intuito de quantificar de forma precisa os alimentos consumidos e as quantidades excretadas por um determinado período de tempo. E com essas avaliações, né, se faz necessário para que as dietas sejam formuladas de acordo com o requerimento nutricional presente nos alimentos. Bem, chegamos ao fim da nossa aula, né? Obrigada pela atenção de todos. Aqui está o meu contato, tanto por e-mail quanto por telefone. Obrigada e até a próxima aula. Conto com vocês. Obrigada.